Hoje eu vou te ensinar vários nomes diferentes de açúcar para você não se enganar. Meu nome é Daniela Del Pozo, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a terem um relacionamento mais saudável consigo mesmas através da alimentação. E hoje eu estou aqui por uma causa maravilhosa. Desmistificar todos esses produtos que botam assim na frente escritos sem açúcar e na verdade são riquíssimos em açúcar. Por que isso acontece? Porque óbvio, quando você vê uma embalagem com o nome sem açúcar, a gente já pensa, nossa, é fit, é saudável, nossa, é bom, sabe? E não ter açúcar não necessariamente é uma coisa super saudável. Geralmente esses produtos extremamente industrializados são ricos em conservantes, falam que não tem açúcar, mas na verdade tem, tá? Então agora você vai botar na sua cabecinha todos esses nomes para que você não seja enganada. A primeira coisa e mais importante é que quando você vê alguma coisa escrito sem açúcar, você vire a embalagem, leia a lista de ingredientes. Aquela tabela nutricional que fala tanto de carboidrato, tanto de proteína, aquilo não é a coisa mais importante que você deve observar. A coisa mais importante que você deve observar é justamente a lista de ingredientes. Quanto maior for a lista de ingredientes, pior é o alimento. Pior, assim, pior. Porque pensa, alimento que é bom mesmo não tem nem lista de ingredientes. Por exemplo, banana é banana, ovo é ovo, leite é leite, às vezes com um conservante, um corante. E quando a gente começa a aumentar essa lista demais, não é bom. Então, ou tem apenas um ingrediente que banana é banana, ou leite, né, que leite às vezes tem leite e algum conservante, algum corante. Mas até três ingredientes a gente aceita tranquilo. Mais do que isso já é um problema. Pensa um bolo. Um bolo vai ovo, farinha, leite, açúcar, sei lá, um monte de coisas mais ali, entende? Então, quando começa a ampliar essa lista, o negócio não fica bom. É só você pensar, próxima vez que você for no mercado, vai lá na bolacha recheada, vai lá no salgadinho e dá uma olhadinha na lista de ingredientes. Eu acho que você vai se apavorar. Ainda mais que vai ter nomes lá que você nem sabe o que é. Esses nomes que você nem sabe o que significa, tenha certeza, boa coisa não é. Imagina se você, ser humano que pensa, não sabe o que é, imagina seu intestino que não foi feito para consumir esse tipo de químico, aditivo, coisas que a indústria inventou, tá? Então realmente não é legal nós consumirmos isso todos os dias com muita frequência. Mas se você concorda comigo e não quer ser enganada pela indústria, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não cair nessas ladainhas aí da indústria, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, açúcar é açúcar. Não existe açúcar melhor. Tá? Então assim, Dani, açúcar mascavo é bom? Açúcar mascavo é bom, tá? Mas 30 gramas de açúcar mascavo e 30 gramas de açúcar branco, no final das contas, dá a mesma coisa, vira açúcar no seu corpo. É óbvio que o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar de coco tem um pouquinho mais de nutrientes e vai ser menos refinado que o açúcar branco. Isso é óbvio e a gente não tira esse mérito aqui da história. Mas a ideia é que sempre a gente não fique substituindo tudo, mas a gente diminua o consumo. De nada adianta você todos os dias botar um caminhão de açúcar no seu café. Mas açúcar demerara. Beleza, açúcar demerara, mas continua sendo carboidrato simples, que vai dar um pico na tua insulina e não vai ser legal para sua saúde, tá? Então a ideia aqui não é ficar substituindo tudo, a ideia é sempre mudar o seu paladar para você não ficar consumindo açúcar o tempo inteiro. Então, claro, existe o açúcar tradicional, que é o açúcar cristal, o açúcar branco, mas também existe o açúcar mascavo, vocês vão olhar lá, existe o açúcar de coco, existe o açúcar demerara, tá? Então, também são açúcares legais. Mel e melado também são açúcar. Existe o agave, tá? Também é um açúcar que você precisa estar cuidando. Existe uma coisa chamada maltodextrina. E esse é um nome chique, né? As pessoas nunca vão achar que isso é açúcar. Aí tu vai lá na barrinha de cereal que tá escrita sem açúcar e na verdade tu encontra o quê? Maltodextrina. Maltodextrina é um açúcar, tá? Então, muito cuidado. Não é porque tem um nome chique que significa que é boa coisa. É açúcar, tá? Existe a série, né, da glicose. Daí existe glicose de milho, glicose de farinha, glicose de glicose, xarope de glicose, tá? Então, glicose por si só também já é um açúcar, tá? Às vezes vocês olham lá na... geralmente barrinha de cereal, tá? Que barrinha de cereal, boa parte delas que vendem no mercado é a maior enganação do mundo. Existem poucas marcas que realmente são confiáveis. Às vezes tu olha lá na lista de ingredientes
ingredientes da barrinha de cereal e a primeira coisa que tem lá é maltodextrina. E a primeira coisa da lista de ingredientes é o que mais tem no alimento. Então, o primeiro ingrediente da barrinha de cereal, às vezes é a maior, que tá em maior composição, já é açúcar. Aí vai lá, bota aveia, cereal, trigo, nuts, e daí tem glicose. Daí depois tem mel. Daí depois tem um conservante, um adoçante, um corante, sei lá, entendeu? Também a gente tem que ter esse cuidado, que às vezes num só alimento tem 4 ou 5 fontes de açúcar. Aí fica exagerado, né? Outro componente que é muito comum, tá? Que poucas pessoas sabem e não vamos justificar a causa e fazer disso um problemão na nossa vida. Mas lactose é um açúcar. A lactose é o açúcar do leite. E existem alguns industrializados que são adoçados com lactose. Então, se você é intolerante à lactose, tenha muito cuidado. Assim como existe a maltase. Assim como existe a maltose, lá que vem o açúcar do malte, também a gente tem que ter um cuidado. Outro bem comum são os xaropes. Xarope de milho, xarope de mel, xarope de açúcar invertido, tá? Então olha quantos nomes diferentes que a gente encontra na forma de açúcar, tá? Então leiam lista de ingredientes, tenham esse cuidado. Açúcar também não é o fim do mundo, não vamos morrer se consumirmos de vez em quando açúcar, tá? A gente não precisa viver num mundo sem 100% de açúcar, pelo amor de Deus. Mas aqui eu tô falando de coisas industrializadas para vocês não estarem pagando algo que seja o olho da cara de extremamente caro e na verdade tá cheio de açúcar. Que geralmente esses alimentos sem açúcar vêm realmente com um valor um pouquinho mais alto. Então não se deixem ser enganadas pela indústria, por favor. E eu sei que vocês vão me pedir sobre adoçantes, tá? Então já vou dar um gancho aqui. De preferência, se vocês preferirem substituir açúcar por adoçante, que seja um adoçante natural, tá? Xilitol, eritritol, estévia, todos esses. Tá? Mas muitas pessoas não toleram o adoçante. Então dá desconforto gástrico, gera gases, sensação de estufamento, tá? Então assim, nem todo mundo tolera os adoçantes naturais. Aqueles artificiais que vocês encontram por aí de forma bem grande, né? Tipo, qualquer lugar que vai tem um adoçante comum, né? Aquele lá é um dano horrível pra sua saúde. Então nem consome. Eu prefiro que tu consuma açúcar do que esse tipo de adoçante, porque aquilo ali é extremamente pró-inflamatório. Então, de novo, a ideia aqui é ficar substituindo açúcar por esses daqui o tempo inteiro? A ideia é ficar substituindo o açúcar por adoçante o tempo inteiro? Não. A ideia é você se acostumar e mudar o seu paladar a consumir cada vez menos eles, para não ficar dependendo deles para adoçar tudo, tá? Então assim, fica o gancho dos adoçantes, mas cuidem para não estar comprando uma coisa e na verdade estar trocando 6 por meia dúzia. Eu espero que você tenha gostado, tenha esclarecido a sua vida em relação a açúcares e não se deixe mais ser enganada pela indústria, tá bom? Um beijo e eu te espero no próximo vídeo do canal.